A frase sobre o céu fez o silêncio congelar mais que o inverno de Curitiba. O ar na sala cheirava a café forte e a projetos de arquitetura recém-impressos. Sofia, a arquiteta da lógica, tentava incutir ordem no seu mundo de perda, buscando a precisão do esquadro e do concreto. O menino tinha um olhar etéreo, antigo demais para a sua breve existência. Na sua mão, ele girava uma bola de gude azul marinho, gasta, quase um planeta em miniatura. A rotina foi quebrada pelo som seco da TV, que anunciava a aproximação inédita do cometa Atlas. Foi então que Arthur parou de brincar e encarou a tela com a convicção fria de uma alma milenar. Sofia sentiu a dor do luto reabrindo, buscando uma explicação racional para o silêncio incômodo do filho. Olavo Nogueira era de um astrônomo morto há 30 anos, e a verdade, dita em voz baixa, era uma heresia cósmica que a gelou até a alma. Eles mentem sobre o céu. O Atlas não é gelo, é o espelho. A promessa de gelo e ciência desmoronou, deixando no lugar apenas o pavor de uma revelação. Na cidade de Curitiba, o frio não era apenas um estado do tempo, era um temperamento. Uma neblina constante, espessa e úmida, parecia envolver o espírito dos seus habitantes em uma capa de sobriedade e rigor. Naquela paisagem cinzenta, onde a lógica e a geometria urbana prevaleciam, vivia Sofia. Aos 38 anos, ela era uma arquiteta que havia transformado a precisão das linhas retas e das plantas baixas em uma verdadeira filosofia de vida. A trena, o esquadro e a régua T eram mais do... A ausência dele havia deixado um vácuo de causa emocional, e Sofia reagira a essa ameaça interna, banindo toda e qualquer forma de incerteza de seu cotidiano. Sua vida era uma obra perfeitamente executada, cada dia um bloco de concreto frio, seguro e previsível. Ela tentava, com uma dedicação quase dolorosa, incutir essa mesma precisão em seu filho, Arthur. O menino, com apenas 6 anos, era o exato oposto da rigidez de sua casa. Arthur não era ruidoso. Seus olhos, de um castanho tão profundo que beirava o preto, pareciam sempre fixos em um ponto muito distante, para além das paredes do apartamento, como se o corpo estivesse ali, mas a mente estivesse a milhões de quilômetros de distância, no espaço frio entre as estrelas. O ritual do fim da tarde era a única constante não lógica na vida de Arthur. Após o dever de casa e o breve passeio no parque, sempre cronometrado, ele se retirava para o tapete da sala. Lá, em Sil, não era uma bola brilhante, nova, pelo contrário, estava gasta, com a superfície fosca e marcada por incontáveis toques. Ela parecia carregar o peso do tempo, e Arthur a segurava como se fosse um tesouro ancestral, a miniatura de um planeta perdido. Para Sofia, era um brinquedo como outro qualquer, mas para o menino era o ponto de ancoragem de uma memória que ele não deveria ter. Aquele momento de calmaria artificial foi brutalmente interrompido em uma tarde úmida. O cheiro de chuva recente entrava pelas janelas entreabertas da sala, misturando-se ao aroma de café fresco que Sofia preparava. Ela estava debruçada sobre uma prancha de desenho, imersa no universo seguro de um novo projeto, quando o som estridente da televisão rompeu a paz. Era um boletim urgente. A voz do âncora era carregada de um fascínio científico contido, o tipo de emoção que a academia permite. A notícia era sobre o cometa Atlas, recém-descoberto, que se aproximava da Terra em uma trajetória inédita. O tom era de celebração da descoberta, de triunfo da razão humana. Na tela, um gráfico mostrava a projeção de uma rocha gigantesca de gelo e poeira, um corpo celeste sem alma, guiado apenas pela implacável lei da gravidade. Arthur, que até então brincava distraído no tapete, ignorando o burburinho adulto, parou. A mão pequena, que até um segundo antes acariciava a bola de gude azul, estagnou.
A quietude do menino se tornou uma presença esmagadora. Sofia levantou os olhos da prancha, sentindo a mudança na densidade do ar. Arthur não se virou para ela, nem fez um movimento brusco. Apenas fixou os olhos na tela com uma solenidade que fez o sangue de Sofia congelar nas veias. Não era a seriedade de uma criança concentrada, mas a convicção de uma alma milenar que assistia a uma peça mal encenada. Então ele pronunciou a frase. A voz era pequena, infantil, mas a clareza das palavras não pertencia a um menino de 6 anos. Era um sussurro, com o peso da verdade irrevogável. Eles mentem sobre o céu. Sofia deixou o lápis cair sobre a planta. O ruído seco no silêncio que se seguiu soou como um tiro. Ela tentou se virar, encontrar um sorriso, a explicação racional. Claro, ele ouviu a vizinha, ouviu um filme. Mas a continuação da frase a impediu de se mover. O Atlas não é gelo. Arthur encarava o objeto frio na tela. É o espelho. A palavra ecoou na sala aquecida. Espelho. Não era uma metáfora infantil. Havia uma cadência, uma pausa na entrega que transformava a afirmação em uma crônica, em um registro de fato. O espanto inicia. A lógica de seu apartamento, de sua vida, havia sido violada por uma frase. O universo de certezas esvaziou-se. A premissa central de sua existência, a de que apenas o visível e o mensurável eram reais, acabava de ser confrontada pela voz mais improvável. A arquiteta tentou reconstruir o muro. Arthur, meu amor, isso é só um programa de cientistas. Ele finalmente desviou os olhos da tela para a mãe. O olhar etéreo agora carregava uma tristeza antiga, o desapontamento de quem conhece um segredo guardado há muito tempo. Ele apertou a bola de gude na mão. Para o menino, a verdade sobre o cosmos não estava nos cálculos dos físicos, mas encapsulada naquele pequeno e gasto objeto azul. Aquele instante, a luz fria da televisão sobre o rosto sério do menino, o cheiro de café se misturando ao cheiro de mistério, marcou o ponto de não retorno. Não havia como ignorar. A verdade, Kirsty, era um detalhe inquietante, um sussurro astral que convidava a continuar a escuta. O mundo de certezas de Sofia estava rachando, e o que espreitava pela fresta era um universo de dúvidas, carregadas de memória e tempo. O frio de Curitiba nunca mais seria apenas sobre o clima. Seria sobre o medo de desconstruir a própria realidade. A cena final do dia foi a mais dolorosa. Sofia sentou-se na beira da cama do filho, após ele adormecer. Observou a bola de gude azul pousada na mesinha de cabeceira, uma pequena esfera opaca que parece. Não era apenas um brinquedo, era a miniatura de um segredo, e o simples ato de tocá-la enviou um arrepio de dúvida através dela. O que era aquele objeto? E por que seu filho o guardava com tanta devoção? Na quietude da noite, a arquiteta não conseguia encontrar uma fórmula, uma linha reta, para explicar a frase. Eles mentem sobre o céu. O medo sutil e a curiosidade se misturavam no peito de Sofia, uma sensação nova e desorganizada. Ela precisava encontrar a lógica novamente e sabia que a busca a levaria a confrontar tudo que ela havia construído após a perda do esposo. A jornada havia começado, silenciosa e inevitável, impulsionada pela convicção de um menino. O medo inicial de Sofia, gerado pelo sussurro do filho, não se manifestou como pânico, mas sim como uma reação lógica e controlada, típica de quem vive sob o esquadro da razão. A primeira força que se opôs ao mistério foi a própria Sofia, que transformou sua angústia em uma busca desesperada por respostas racionais e por um diagnóstico. Ela precisava transformar a alma ancestral do filho em um código de erro que pudesse ser corrigido. O primeiro passo foi recorrer à figura do cético profissional, o pediatra. Na fria sala de espera, onde o cheiro de álcool gel tentava desinfetar a mente, Sofia lutava para manter a compostura.
Ela descreveu a frase, o olhar, a seriedade, mas omitiu o elemento central. O co. A estranheza das palavras foi atribuída à externalização de um trauma materno, a rigidez de Sofia após a perda do esposo. Aquele aliado antagonista inicial, com sua autoridade médica, não fez mais do que erguer a primeira e mais resistente barreira, a de que tudo era apenas neurociência e luto mal resolvido. A lógica de Sofia ganhou um fôlego momentâneo. Ela tentou forçar Arthur a voltar para a segurança do cotidiano. Compraram novos brinquedos, estabeleceram horários mais rígidos de estudo, tentaram abafar o sussurro astral com o ruído ensurdecedor da normalidade. Mas a presença que resistia ao seu esforço não era a de um espírito, e sim o fluxo inevitável de evidências. As manifestações do inexplicável continuaram a surgir, porém, com uma contenção que impedia o alarme, mas intensificava o desconforto. Arthur começou a desenhar não apenas estrelas, como se esperaria, traços precisos com setas e anotações abreviadas, que pareciam fórmulas matemáticas, preenchiam folhas e mais folhas. Ele também desenvolveu o hábito de usar termos técnicos com uma naturalidade perturbadora, falando de eclíptica, perigeu e ângulo de incidência enquanto montava peças de Lego. A luta interna de Sofia era o verdadeiro confronto. Ela se agarrava ao parecer médico, tentando convencer a si mesma de que tudo era aprendizado acelerado e hiperfoco. Em um dos seus momentos de maior, a psicóloga, com seu tom acolhedor e olhar analítico, sugeriu a projeção de ansiedades não resolvidas. O mundo da ciência tentava, a todo custo, reduzir a imensidão do mistério ao tamanho de um diagnóstico. A barreira do ceticismo se rompeu em uma noite fria, enquanto Sofia revisava plantas baixas na sala. Arthur estava brincando com sua bola de gude, deslizando-a sobre o mapa de Curitiba estendido no chão. A luz amarelada do abajur criava sombras longas e inquietantes. De repente, o menino parou e olhou para uma área específica do mapa, um bairro mais antigo, repleto de casas-museu e casarões históricos. Ele começou a falar, mas não como uma criança. Era uma crônica triste e carregada de melancolia. Ele não aguentou, disseram que era loucura. A mentira dele era a nossa verdade. A respiração de Sofia se suspendeu. O menino não estava contando uma história de fantasia. Parecia relatar um evento presenciado. Arthur revelou então o nome proibido, a informação que não poderia ter saído de sua imaginação: Olavo Nogueira. Ele descreveu Olavo como um astrônomo proeminente que havia cometido suicídio há exatos 30 anos, após ter sua pesquisa marginalizada e desacreditada por instituições. Ele sabia, Arthur sussurrou acariciando a bola de gude, e eles o silenciaram para proteger a mentira. O impacto dessa informação foi como uma descarga elétrica para Sofia. Ela tentou argumentar, buscando qualquer fonte óbvia para o nome. Uma placa, um livro antigo. Mas Arthur forneceu o último detalhe, fatalmente preciso. A data da morte, há 30 anos, sob a sombra de um observatório. A esperança de um diagnóstico simples, de uma vida normal, foi esmagada pelo peso de uma coincidência impossível. O conforto da razão se desfez em um desconforto físico e uma dúvida corrosiva. Sofia não era uma pessoa crédula, era uma arquiteta, uma mulher de lógica, mas a precisão do nome e da história de Olavo Nogueira, um mistério local que ela, curiosamente, se lembrava de vagos noticiários antigos, a forçou a admitir. Isto não é um trauma, nem imaginação. É uma memória. O ceticismo interno de Sofia vacilou, mas não caiu. Ela ainda precisava de mais do que coincidências. Precisava de algo físico, algo palpável, uma prova material que pudesse ser inserida em um projeto, que pudesse ser medida. O menino, a pessoa no centro da experiência, havia aberto uma porta perigosa.
Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. A bola de gude azul marinho, agora um símbolo central e inquietante, estava sobre a mesa, refletindo a luz da rua. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro. O próximo passo seria inevitável, doloroso e totalmente ilógico. Ela teria que investigar Olavo Nogueira. O mistério que convidava a continuar a escuta havia deixado de ser sobre o cosmos e passado a ser sobre um homem morto e o silêncio de 30 anos. O desconforto e a dúvida que se instalaram em Sofia após a revelação do nome Olavo Nogueira foram mais corrosivos do que qualquer doença física. A arquiteta, acostumada a trabalhar com a solidez do concreto, viu-se impulsionada por uma intuição que desafiava seu treinamento. Não era mais a busca por um diagnóstico, era uma busca desesperada por um arquivo, um registro, algo que pudesse medir a improbabilidade daquela memória. A lógica de Sofia desmoronou na penumbra e no cheiro de papel envelhecido do Arquivo Público de Curitiba. O ambiente era o oposto do seu apartamento. Desorganizado, empoeirado, repleto de sombras. Ela acessou o local através de uma conexão íntima e dolorosa. Um antigo contato do seu falecido marido, um historiador que havia trabalhado com ele em projetos de patrimônio. A simples menção do nome do esposo trouxe de volta a dor da perda e a culpa por ter tentado anular as memórias dele com a rigidez da sua rotina. Ali, no labirinto de caixas e fichários, ela encontrou o que buscava. Não em um dossiê oficial sobre o astrônomo Olavo Nogueira, mas em uma pasta esquecida, catalogada como correspondências pessoais, não publicadas. O objeto do seu fascínio era um fragmento de diário, amarelado e com a tinta quase ilegível, guardado como um testemunho silencioso de uma vida interrompida. O texto em si parecia delirante, uma mistura de observações astronômicas e filosofia cósmica. Mas havia ali o ponto de virada inquestionável, a prova que não era científica, mas emocionalmente devastadora. Em meio a rabiscos e anotações sobre constelações, Sofia encontrou um código exato de números. Eram os mesmos números que Arthur recitava aleatoriamente, como se fossem a senha para uma porta que só ele podia abrir. E, no final da página, uma única frase sublinhada com uma intensidade que parecia ter rasgado o papel. O Atlas não é gelo, é o espelho onde a humanidade verá o rosto do seu próprio medo. A leitura da frase foi o momento de catarse silenciosa de Sofia. O papel tremeu em suas mãos. Aquele era o eco da voz de Arthur, 30 anos antes, escrita pela mão de um homem que a sociedade havia declarado louco. A busca racional chegava ao fim, substituída por uma rendição emocional diante do inexplicável. O turbilhão emocional atingiu seu pico naquele arquivo. A culpa de Sofia por ter forçado a razão no filho, por ter negado a memória do marido e a possibilidade de algo além, misturou-se ao fascínio e a um medo instintivo do que seu filho representava. Ela não tinha mais um menino com problemas, tinha uma ponte viva para uma verdade negada. Ao voltar para casa, a pessoa no centro da experiência, Arthur, estava mais comunicativo, como se a descoberta de Sofia o tivesse libertado. Ele não estava agitado, mas calmo e solene, como um mensageiro que finalmente tem sua credencial validada. Ele explicou o propósito da mentira que encobria o céu. O cometa, ele disse, não traria um desastre físico, uma colisão de rochas. Traria uma revelação cósmica sobre a natureza da consciência e da reencarnação. O Atlas agia como um catalisador, um espelho que, ao se aproximar, forçaria a humanidade a confrontar a mentira da finitude. Ele mencionou um novo oponente na televisão, o famoso Dr. Elias Varela, o cientista com uma polidez arrogante que ridicularizava qualquer menção a fenômenos espirituais.
Varela era a personificação do ceticismo acadêmico que Olavo Nogueira havia enfrentado, a força que se opunha à revelação. Arthur, na voz de Olavo, disse que a ciência estava desesperada para encobrir essa verdade porque ela desestruturava o dogma da matéria. O alívio de saber que o filho não estava doente foi imediatamente esmagado pelo medo de que a vida dele estivesse irremediavelmente ligada a uma tragédia de 30 anos. A alternância entre esperança, a continuidade da vida, e desespero, o destino trágico de Olavo, era quase insuportável. Nesse instante, Arthur pegou a bola de gude azul marinho. A luz da tarde que entrava pela janela incidiu diretamente sobre ela. O menino a apertou na palma da mão e, pela primeira vez, Sofia percebeu um detalhe assustador. A bola não era mais apenas opaca. Ela parecia vibrar, emitindo um brilho sutil, quase um pulso de luz azul celeste. Não era mais um brinquedo, era a miniatura do planeta, o símbolo central que carregava o segredo. "É a minha esfera", Arthur disse, não com a voz de um menino, mas com a autoridade de quem havia guardado um objeto por séculos. "É a prova de que não existe um fim." A dúvida racional havia sido superada. Sofia, a arquiteta do concreto e da linha reta, transformou sua busca científica em uma busca espiritual desesperada por Olavo Nogueira, o homem cuja memória habitava seu filho. Ela precisava encontrar o último lugar onde Olavo esteve, o último gesto, o último silêncio. A intuição a guiava agora para o Observatório de Astronomia de Curitiba, onde a verdade foi silenciada 30 anos antes. O último pensamento da arquiteta, ao olhar para a bola de gude azul que pulsava na mão do filho, foi de uma melancolia estranha e profunda. Ela havia passado a vida tentando evitar o caos, e agora, no colo do filho, encontrava o universo. E o universo era incrivelmente mais desorganizado e inexplicável do que ela jamais imaginou. A mesa de desenho, com suas réguas e esquadros, parecia um altar abandonado de uma fé falida. O caminho de Sofia até o Observatório de Astronomia de Curitiba foi pavimentado pela intuição, não pela ciência. A data da maior aproximação do cometa Atlas havia chegado, e a cidade inteira estava em um estado de tensão contida, uma mistura de fascínio científico e medo supersticioso, de uma ameaça que a mídia definia como puramente física. Sofia, a pessoa no centro da experiência, levou Arthur a tiracolo, mas não como a mãe que protege o filho, e sim como a guardiã de um segredo que ele precisava revelar. Ela havia abandonado o esquadro da arquiteta para abraçar o papel de investigadora da alma. O observatório era um templo da razão, um lugar de concreto e metal, projetado para medir o universo e banir o mistério. Ali estava sendo realizada uma coletiva de imprensa, o palco perfeito para o confronto final entre a verdade do astrônomo morto e a mentira da ciência institucionalizada. O oponente estava lá, o Dr. Elias Varela. Varela, com sua postura acadêmica impecável, sua voz polida e seus óculos de aro fino, representava a força que se opunha à crença, o ceticismo em pessoa. Ele discursava para as câmeras, minimizando o risco do cometa e ridicularizando os alarmistas e a mitologia barata. Sofia interrompeu o discurso, não com um grito, mas com uma entrada silenciosa e determinada. O silêncio que se seguiu à sua presença no fundo da sala, com Arthur de mão dada, foi mais ensurdecedor do que qualquer tumulto. Varela tentou silenciá-la, usando a condescendência como arma, referindo-se a ela como a mãe em luto, tentando reduzir a experiência a um desequilíbrio emocional previsível. "Senhora, este é um fórum científico, não um consultório de terapia." A tensão atingiu o ápice quando a imagem do cometa Atlas preencheu o telão na parede do observatório, transmitida ao vivo por um telescópio. Não era apenas uma rocha. Era uma massa luminosa e azulada, de uma beleza fria e perturbadora.
Nesse instante, a cena sensorial foi construída. Arthur soltou a mão de Sofia. O gesto foi sutil, mas final. Ele caminhou até o centro da sala, sob a luz projetada do cometa. Sua voz mudou. Não foi um grito ou uma possessão teatral, mas uma transformação gradual e embargada. O tom infantil cedeu lugar à voz de Olavo Nogueira, grave, melancólica, com o timbre de um homem que havia sido silenciado pela ciência. O que se seguiu não foi uma aula de astronomia, mas uma crônica da memória coletiva. Ele não falou de órbita ou gelo, mas da mentira da finitude. Arthur Olavo revelou que o cometa agia como um catalisador para a consciência humana, que o Atlas era de fato o espelho que refletiria. Não era uma escolha fácil, mas sim uma rendição dolorosa. Enquanto Arthur falava com a voz do astrônomo, as lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Não eram lágrimas de desespero, mas de aceitação, de liberação da culpa e do luto. Ela estava presenciando não a loucura, mas a verdade inquestionável que seu marido havia tentado em vida proteger. O momento de maior tensão emocional veio com o gesto final e simbólico. No auge do discurso sobre a eternidade da alma, Arthur abriu a mão. A bola de gude azul marinho, o objeto que o acompanhou em todos os momentos e que pulsou como uma estrela naquela manhã, caiu no chão de mármore polido do observatório. O som foi oco e final. O impacto não foi destrutivo, foi silenciador. A esfera de memória rolou um pouco e parou, agora parecendo novamente apenas uma bola de gude gasta. Foi o ponto final na dúvida, o fim da missão de Olavo. O Dr. Varela tentou reagir, mas sua voz não tinha mais autoridade. Ele era apenas o oponente silenciado por uma verdade que não cabia em seus cálculos. O impacto não era mensurável em joules ou newtons, era emocional. A multidão de jornalistas e cientistas ficou em um silêncio atordoado. A cena não era de terror, mas de fascínio melancólico. A tensão se dissipou, não em uma explosão, mas em um lento esvaziamento. A luz do telão se apagou. Arthur cambaleou ligeiramente e se aninhou no colo de Sofia, voltando a ser apenas um menino exausto. O segredo havia sido revelado. A verdade não estava no céu, estava na memória. Sofia, com o rosto molhado e o coração transformado, olhou para o Dr. Varela. Ele estava pálido, a máscara de ceticismo rachada. O confronto havia acabado, mas a consequência estava apenas começando. A mente da arquiteta, embora ferida pela incerteza, estava em paz pela primeira vez desde a perda. Ela havia confrontado o fenômeno de frente e, ao invés do medo, sentiu a aceitação. O cometa Atlas continuava sua trajetória, mas a humanidade acabava de receber um aviso. O maior mistério não era o universo, mas a consciência. O cometa Atlas passou. Nos dias que se seguiram ao confronto no observatório, não houve explosões catastróficas nem abalos sísmicos. O mundo não foi destruído, foi sutilmente alterado. A destruição não veio do céu, mas de dentro. O silêncio pós-catarse foi tão eloquente quanto o discurso de Olavo Nogueira. Reportagens de jornais falavam sobre uma onda global de sonhos lúcidos e um aumento nos relatos de déjà-vu, de lembranças esporádicas e de uma sensação difusa de familiaridade com o mundo. A mentira do céu havia sido confrontada, não por uma força física, mas por um sussurro na consciência coletiva. O espelho cósmico havia refletido a fragilidade humana e, em resposta, o mundo havia respirado uma dúvida existencial. Arthur, a pessoa no centro da experiência, voltou a ser, exteriormente, o menino quieto de 6 anos. O peso da memória ancestral se desvaneceu, como a neblina matinal de Curitiba. Mas havia um traço de calma inabalável em seus olhos, a serenidade de quem cumpriu uma missão que transcendia sua breve existência. A alma de Olavo Nogueira havia completado seu ciclo. O oponente, o Dr. Elias Varela, não foi publicamente transformado.
Diante das câmeras, ele manteve a máscara do ceticismo, alegando que o evento havia sido uma histeria coletiva e que a interrupção. Contudo, nos arquivos confidenciais do observatório, o cientista iniciou uma pesquisa secreta, catalogada com frieza, sobre o efeito psicocósmico do cometa, buscando uma lógica científica para a explosão de relatos espirituais. A força que se opunha à revelação não foi silenciada, mas transformada em um buscador secreto. Para Sofia, a arquiteta, o fechamento emocional chegou. A razão nunca lhe dera paz. Apenas o paradoxo da reencarnação o fez. Ela havia aceitado que a morte do marido não era um ponto final, mas uma vírgula na eternidade. A precisão de suas plantas baixas não era a única verdade, mas apenas um fragmento de um universo vasto e desorganizado. Ela não chorou mais a ausência, mas sentiu a aceitação de que a conexão entre as almas continuava, em ciclos que ela não conseguia medir com sua trena. Em seu estúdio, agora banhado em uma luz mais suave, a bola de gude azul marinho permaneceu sobre a mesa de trabalho, ao lado de um esquadro empoeirado. Não era mais um objeto mágico, nem a miniatura de um segredo. Era o símbolo silencioso do paradoxo, a imensidão do universo encapsulada na pequena e gasta esfera. Era a prova de que o mistério psicológico e espiritual estava mais próximo do que o cosmos. Sofia encontra paz. Ela volta a olhar para os projetos, mas agora vê neles não apenas concreto, mas o espaço para a vida, para o mistério. O luto pelo marido deu lugar a uma esperança melancólica na continuidade. Ela sorri para Arthur, que constrói uma torre desengonçada de blocos, sabendo que ele está construindo não apenas um brinquedo, mas uma nova vida. A história não entrega a resposta final. A dúvida é o que o público levará consigo. Sofia está sentada à noite, olhando pela janela para o céu de Curitiba, que parecia mais limpo e vasto após a passagem do cometa. Não havia mais a ameaça do Atlas, mas a ameaça da incerteza havia se tornado um conforto. O Atlas se foi, e a Terra continuou seu giro silencioso. No entanto, algo essencial havia mudado na percepção dos homens. A vida de Sofia, o luto do marido e a memória de Olavo Nogueira se entrelaçaram em uma tapeçaria que a razão jamais ousaria tecer. O mundo havia sido confrontado com a verdade, que a consciência não obedece à gravidade ou ao tempo. A maior mentira que nos contaram, talvez, não fosse sobre a composição do céu ou a órbita de um cometa distante. A maior mentira era sobre quão pequena e solitária é a nossa única vida. O mistério é a única certeza que resta, e é com essa dúvida poética que o roteiro se encerra.